Olá, seja bem-vindo ao Filosofia de Bolso, nosso canal de filosofia. Você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de filosofia. E esse canal está aqui para te ajudar, para você poder mergulhar no conhecimento filosófico e fazer do conhecimento da filosofia, trazê-lo para a sua vida, para o seu cotidiano e te auxiliar em uma melhor reflexão para você poder viver melhor e refletir a sua existência e tudo que está ao seu redor. Hoje eu queria falar com vocês, meus queridos, minhas queridas aqui do nosso canal, sobre um tema muito complexo. É um tema que realmente está presente na filosofia, um tema que muitos filósofos falaram sobre e é um tema que nos inquieta até os dias de hoje, que é o tempo. O que é o tempo? Vocês já pararam para pensar sobre o que é o tempo? Nós dividimos o tempo entre presente, passado, futuro. Nós conseguimos, com conhecimento técnico e científico, nós conseguimos quantificar esse tempo, mensurá-lo, né, dividi-lo entre dias, anos, meses, horas, minutos, segundos e milésimos de segundos. Mas o que é o tempo? A pergunta continua a ecoar sobre o que é o tempo ou de que maneira nós sentimos o tempo, de que maneira nós apreendemos o tempo. Então eu quis trazer hoje aqui essa reflexão sobre o tempo que foi feita por Agostinho. Agostinho de Hipona, para aqueles que são cristãos, católicos, Santo Agostinho, o bispo de Hipona. Ele não é apenas um santo da Igreja Católica, mas ele é um filósofo. E é um filósofo muito importante. Agostinho ele está localizado historicamente no século V e é interessante porque Agostinho ele vive o período de transição. Ele não é nem o período antigo e ele também não é da Idade Média. Ele está ali entre a transição do fim do período helenístico para o início da Idade Média. Então, século V depois de Cristo, nós estamos ali no período em que a Europa está sendo invadida, começam as primeiras invasões dos bárbaros, que aí a gente vai passar para o próximo período histórico que nós chamamos de Idade Média. Então Agostinho ele faz ele está nesse período de transição e ele faz quase que uma introdução ao período medieval, ao pensamento teológico cristão, a filosofia cristã do período medieval e também ao pensamento teocêntrico que vai guiar toda a Idade Média, todo aquele período do medievo. Então, o que Agostinho nos fala sobre o tempo? E aonde ele fala, aonde ele escreveu. Então eu estou aqui com a obra de Santo Agostinho, aqui a coleção dos Pensadores, vocês podem ver, no livro das Confissões, que é o livro em que Agostinho vai nos falar sobre o tempo. Mais precisamente, Agostinho escreve as suas reflexões sobre o tempo no livro 11. Né? Então aqui está livro 11, O Homem e o Tempo. Então aqui nesse capítulo, né, da sua obra Confissões, que ali era dividido em livros, não em capítulos como hoje, né? O livro 11 das Confissões, essa parte Agostinho vai discorrer toda a sua reflexão sobre o tempo. O que é interessante é que Agostinho vai pensar sobre essa classificação que nós fazemos de presente, passado e futuro. E aí eu gostaria de ler aqui para vocês as próprias palavras de Agostinho, né? Em um primeiro momento ele vai dizer, olha, se vocês me perguntam sobre o que é o tempo, eu sei. Mas se vocês me perguntam e me pedem para explicá-lo, eu já não sei. Isso também acontece com a gente. Isso acontece conosco ainda nos dias de hoje. Nós sabemos o que é o tempo e nós sentimos o tempo. Mas dificilmente nós conseguimos explicar o que é o tempo. E é isso que Agostinho tentou fazer e trouxe algumas reflexões muito válidas, da qual eu gostaria de ler um pedacinho aqui da obra para vocês, do capítulo 11, aliás, do livro 11 da obra Confissões de Agostinho. Então ele diz assim: de que modo existem aqueles dois tempos, o passado e o futuro?
Se o passado já não existe e o futuro ainda não veio? Quanto ao presente, se fosse sempre presente e não passasse para o passado, já não seria tempo, mas eternidade. Mas, se o presente, para ser tempo, tem necessariamente de passar para o passado, como podemos afirmar que ele existe, se a causa da sua existência é a mesma pela qual deixará de existir? Para que digamos que o tempo verdadeiramente existe, por que tende a não ser? Então, a reflexão que Agostinho faz sobre o tempo é o seguinte: o tempo, que nós classificamos como presente, passado e futuro, é um constante não ser. O tempo é um constante deixar de ser ou deixar de existir. De que modo que Agostinho vai nos dizer? Olha, o passado já não existe mais. Ele existiu, mas ele passou. O futuro ainda não existe. Nós não chegamos ainda. O futuro ainda não chegou. O futuro também não existe. O que existe? O que nós temos? Apenas o presente. Então, para Agostinho, ele não está preocupado aqui com uma questão ontológica do que o tempo é feito, qual a sua essência, né, a metafísica do tempo. Não é essa a preocupação de Agostinho. Mas o que ele quer demonstrar com a sua reflexão é mais uma questão psicológica. De que forma nós percebemos, sentimos e, como nós dizemos em filosofia, apreendemos do tempo na nossa existência. A percepção que nós temos, Agostinho vai dizer, é que ele está passando. E o que nós temos é apenas o presente. Porque o futuro, o amanhã, quando ele chega, ele se torna hoje. Para pensar. Você diz, amanhã irei fazer tal coisa. Quando você acorda e abre os seus olhos e o amanhã chegou, o amanhã é hoje. E o hoje vai passando e se torna ontem, e se torna passado. E aí Agostinho vai dizer o seguinte: esse momento presente e até o presente, ele não existe enquanto presente, ele está passando diante dos nossos olhos. Então, o que eu acabei de dizer para vocês há 2 minutos atrás, já virou passado. E assim o presente está passando. Assim como o tempo desse vídeo vai passando, o presente que está passando diante de nós. Então, o presente, nós temos quase que 1/1000 de segundo e ele já se torna passado. E o futuro que está chegando e está se tornando presente. Então, Agostinho vai dizer, olha, essa classificação de passado e futuro, ela não é muito interessante. Na verdade, nós temos apenas o presente. Nós temos apenas o hoje. E até o hoje, ele está passando diante de nós. Então, Agostinho vai dizer, olha, o que nós temos na realidade é o presente das coisas passadas, o presente das coisas futuras e o presente das coisas presentes. Então, quando nós trazemos à nossa memória um fato que aconteceu ontem ou que aconteceu há 10 anos atrás, o que nós estamos fazendo através da nossa memória? Nós estamos pegando um fato do passado e presentificando. Trazer a memória, para Agostinho, é trazer as coisas do passado para o presente. E assim, na nossa memória, é isso que significa anamnese em grego, né? Fazer memória, que Agostinho vai dizer. Assim, nós temos o presente das coisas passadas, que se tornam presente aqui na nossa memória. E quando nós pensamos, olha, amanhã irei fazer tal coisa, o que nós estamos fazendo? Pegando as coisas do futuro e trazendo para o presente. Assim, Agostinho vai chamar o futuro de presente das coisas futuras. E hoje, o que nós temos é o presente das coisas presentes. Sendo assim, Agostinho vai trazer a sua reflexão filosófica de que o futuro não existe, o passado não existe, a única coisa que existe e que está continuamente passando, né, o futuro se tornando presente, o presente se tornando passado. Então, o que nós temos é apenas o momento presente. É apenas o hoje. É apenas esse segundo que já passou e já se tornou passado. É apenas esse momento que está sempre se tornando passado que nós chamamos de presente que nós temos.
E aí Agostinho vai levar a sua reflexão filosófica para o âmbito da religião, para o âmbito da teologia cristã, porque ele era um padre, ele se tornou um bispo da Igreja Católica, e ele vai dizer o seguinte: olha, a partir dessa reflexão filosófica, o que nós podemos perceber? Que se nós tivermos um presente que não passa, ou seja, um presente que não se torne passado, isso se chama eternidade. Então Agostinho vai dizer que a eternidade, ou o céu, é o presente que não passa, é o hoje que não se tornará passado. E nós não precisaremos mais do futuro chegar. Na eternidade, como diz Agostinho, o presente é um presente que não passa. E na experiência profunda do ser humano, quando nós vivemos uma experiência, um fato, que marca a nossa memória, a nossa existência, ou o sentido da nossa existência, o que nós fazemos é tornar aquele momento eterno. Já ouviram falar isso? E tornar aquele momento eterno significa que, ainda que ele se torne passado, ele será eterno na nossa memória, ou no nosso coração, na nossa memória afetiva. Para Agostinho, isso significa momentos de eternidade, momentos de céu, onde se pode, aqui na Terra, viver a experiência da eternidade. Momentos de alegria que se tornam eternos. Então são presentes que, ainda que se tornem passado, na nossa memória serão sempre presentes. Estarão sempre diante de nós, diante da nossa memória e do nosso coração, para nos lembrar daquele momento bom em que nós vivemos. Então é isso, essa é a reflexão de Agostinho sobre o tempo. Essa grande pergunta que fica e que muitos filósofos se questionaram sobre o tempo. Em breve eu gostaria de trazer também aqui outros filósofos que vão falar sobre esse tema, sobre o tempo. Então me conta aí o que você achou, diz aí para mim nos comentários se você concorda com Agostinho, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, Aurélio Agostinho, todos esses é o mesmo Agostinho, filósofo, padre, bispo, para os católicos, santo e doutor da Igreja. Para os que não creem em Deus, Agostinho, grande filósofo, importante para a filosofia e para a história da humanidade. Essa é uma das reflexões filosóficas que Agostinho traz na sua obra Confissões, da qual eu indico que vocês possam ler e mergulhar profundamente nos escritos desse grande filósofo, Agostinho de Hipona. Me diz aí o que você acha sobre o tempo, sobre o passado, presente e futuro. Você concorda com Agostinho ou você acha que ele está errado? Me diz aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo do Filosofia de Bolso. Um abraço e não deixe esse vídeo se tornar passado. Curte, comenta, compartilha e torne ele um presente que não passe. A eternidade do hoje, da história do homem. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.